Antes de você sentar, coloca a mão assim no teu coração agora onde você está. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, ó Pai, vem e faz a tua presença nesse lugar, Senhor. Nos guarda, nos protege, nos conduz. Que a tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre a nossa vida. Mais especial agora eu peço, Senhor, toca o coração de cada um que está aqui, Senhor. Se alguém veio para cá com o coração apertado, angustiado, Senhor. Se alguém veio para cá porque está vivendo alguma batalha muito grande, que nesse tempo, que nessa palavra, possa trazer paz ao coração dessa pessoa. Que ao voltar para casa, Senhor, o Senhor possa trazer entendimento. Que o Senhor possa fazer dessa semana uma semana especial e cheia da tua presença. Mas se alguém veio para cá com o coração transbordando da sua alegria, que eu te peço, Pai, que a sua alegria transborde ao coração de todos que estão nesse lugar. É o que oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar. Muito obrigado. Você que está aqui nessa noite, também agradeço você que está de casa nos assistindo. Tem gente de longe que às vezes me manda mensagem de outros estados, outros lugares. Tem gente que vai estar acompanhando essa mensagem depois, durante a semana. A gente sempre edita e manda lá nos grupos. E também lembrar você que ainda não participa ali dos nossos grupos de devocional. Se você treina com a gente, você está em algum grupo e chega devocional. Mas se você não treina com a gente, também, depois levanta a mão. A gente coloca você numa lista de transmissão, já que você não, talvez fale, não, estou cansado, tanto grupo. A gente põe todo dia, de segunda a sexta, vai chegar uma devocional especial para você, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração e Deus vai te usar durante todo o dia sobre essa devocional. Amém? Deixa eu falar para vocês. Vocês já ouviram um ditado que fala assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Eu já vi gente citando, porque a Bíblia fala, diga-me com quem andas, eu direi quem és. Na verdade não está na Bíblia, né? Isso aí é Dom Quixote, né? E a gente vê Sancho Panza, está lá o fiel escudeiro dele, com as suas frases memoráveis, dizendo isso: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem és. Essa frase talvez marcou a tua vida, talvez você ouviu de um conselho de alguém, talvez alguém te dando uma bronca por você estar andando com as pessoas erradas, ou simplesmente você já leu em algum lugar. Mas olha só que interessante, se você abrir em Provérbios, capítulo 13, abre lá juntinho comigo, depois do livro de Salmos, a gente vai ter o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. E aí a gente vai ver ali um livro de sabedoria que ensina coisas preciosas para nós. E olha só, Provérbios 13, capítulo 13, versículo 20, vai falar assim: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse texto fala muito parecido com essa expressão que talvez a gente ouviu a vida toda, que fala sobre a gente cuidar com quem a gente anda. Você já tomou cuidado com quem você anda? Você já olhou e falou assim: puxa, com que é que eu estou andando? Dentro do tatame eu sempre aprendi: treine com as pessoas fortes para você se tornar mais forte. Treine com as pessoas sábias para você ficar mais sábias. Mas a Bíblia já fala isso há tanto tempo, falando para a gente que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro do tolo acabará mal. E talvez você fale assim: mas o companheiro do tolo acabará também tolo. Não, a tolice leva a gente por maus caminhos. Situações que muitas vezes vão fazer mal na nossa vida. E às vezes você já olhou no espelho e você sentiu um tolo. Às vezes já fez alguma coisa e percebeu que não devia ter feito daquele jeito. Uma vez eu tinha acabado de casar. Eu e a Célia, a gente era recém-casado e a gente morava ali no Férias Poli, um apartamento que dava metade da metade, acho que desse palco aqui, e era a nossa primeira casa junta. A gente estava casado, era fantástico. E uma pessoa me deu um dinheiro de presente, porque ela falou: não consegui dar um presente no teu casamento, então compra alguma coisa que vocês querem. Eu e a Célia, a gente tinha uma televisão daquelas que o pessoal mais novo não vai lembrar, que tinha um tubo atrás assim comprido, né? Hoje a TV é fininha. E a gente queria pôr umas caixinhas de som para a gente assistir algum filme. A gente tinha um aparelho de DVD
que eu já trouxe comigo, né? DVD, talvez ninguém vai nem lembrar o que é isso. E eu lembro que essa caixinha de som que a gente foi comprar, a gente desceu ali no Shopping Estação, é perto aqui, e a gente comprou uma caixinha da marca Bomber, era uma marca boa, de madeira assim, era bem barato. E eu lembro que eu cheguei em casa e liguei, fiquei esperando para ouvir o som dessa caixinha ligada na televisão. E sabe o que aconteceu? Não funcionou. E eu fiquei triste, que era a expectativa de ver ali como funcionava. E peguei e levei de volta na loja, olhei para o vendedor e falei, a marca é boa, aconteceu alguma coisa, mas não funcionou. Ele falou, sem problema, leva outra no lugar. E me deu outra. E a gente voltou andando, morava ali perto. E a gente chegou e colocou de volta, instalou, ligou na televisão ali. Tão bonitinho, a gente ligou, colocou um filme. E a gente ficou esperando para ouvir e não funcionou. Desci de novo na loja. Falei, é um lote ruim, né? Deve ser alguma coisa que a gente pegou errado assim. Vamos ver como é que esse negócio funciona. Vamos pegar uma outra. E eu cheguei para o vendedor com a segunda caixinha e falei, olha, não funcionou. Ele falou assim, faz o seguinte, leva essa terceira caixinha. E eu tenho certeza que essa aqui vai funcionar. E eu fiquei, puxa, custa testar aí na loja, né? Mas não, levamos para casa. E eu cheguei em casa e coloquei a caixinha. E ela não funcionou. E eu estava frustrado, cansado já de descer e subir aquela rua e tentar achar aquela caixinha. E fiquei parado olhando, a Célia foi fazer um café. E eu falei, cara, isso tem que funcionar. Liguei um cabo errado. E comecei a mexer nos cabos e trocar e mudar. E sabe o que acontece? Atrás da caixinha principal tinha um botão de liga. Eu sempre usei aquelas caixinhas de computador, né? Era solteiro, tinha meu computadorzinho, minha caixinha de som, que era fácil, era só abrir o volume, apertar o botãozinho. Aquelas de madeirinha bonitinha assim, eu nunca tinha usado. E sabe, eu parei para a Célia e falei assim, meu Deus, que vergonha. Eu acho que as 3 caixas funcionavam. Acho que a primeira estava muito boa, a segunda também. E aquele vendedor muito gentilmente, né, cedeu uma, depois outra, depois outra. Aquele dia eu olhei e me senti um completo tolo. Baseado porque eu mexia com o equipamento de som. Eu cuidava do som da igreja. Então não era um leigo mexendo ali. Mas aquele botãozinho atrás, para você ligar a caixinha, fazia parte do processo. Você já se sentiu tolo às vezes assim? Com algo que você precisava ter feito e você não fez? Com algo que você não conseguiu e falou assim, puxa vida, era tão simples. Olha só, esse texto de Provérbios vai falar isso para a gente. Ele vai falar que todos nós vivemos sob influência de alguma coisa, influenciando alguém. Vai dizer que tudo aquilo que a gente faz, que a gente busca, a gente almeja, a gente olha para alguma coisa. Que nada não surge do nada. Que seja um tênis que você gosta e põe, seja uma calça que você achou bonita, a roupa que você usa, um esporte que você vai praticar, às vezes aquilo que você vai estudar. Você tem um referencial, você olha para algo e todos os dias a gente começa a ver que as conversas que ouvimos, os conselhos que recebemos, as amizades que cultivamos, as pessoas que admiramos, tudo isso molda quem a gente se torna. Um tempo atrás eu estava pregando para vocês e falando sobre muita gente vive preso no passado, que a gente muitas vezes não pode deixar o passado moldar o nosso futuro, ou dizer, porque algo aconteceu, vai ser assim o resto da vida, porque um trauma que aconteceu, então minha vida vai ser totalmente assim. A gente crê numa transformação através de uma busca pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas muitas vezes aquilo que passou foi tratado, o coração está bem, e a gente começa a se envolver com novas influências, com novas tendências, e a gente começa a observar como essas tendências influenciam a nossa vida. E a gente começa a perceber como a gente deixa, às vezes, se levar. Você já deixou se levar por uma influência? Provavelmente sim. Eu vou dizer para vocês, eu coloquei meu pé no tatame porque meus amiguinhos iam para o tatame. Porque eu achava que eu precisava fazer aquilo que meus amigos faziam. Encontrei algo extraordinário. Sabe, eu fui para a igreja, porque meus pais iam para a igreja.
E eu olhei o quanto Deus era importante na vida deles, no processo que eles estavam vivendo e quanto aquilo era transformador para a vida deles. Sabe, eu coloquei o meu pé dentro de um batistério e entendi que sobre entregar a minha vida a Jesus era necessário descer até as águas e sepultar o velho homem, nascer para o novo homem. Tudo isso a gente observa, tudo isso a gente vê e algo nos influencia. Olha só uma coisa, as pessoas caminham ao nosso lado, elas nos ajudam a determinar a direção da nossa vida. Muitas das pessoas que caminham conosco, elas podem nos ajudar a viver uma vida melhor, uma conduta melhor. Mas se tem as pessoas que vão conduzir tua vida para algo bom, também vão ter aquelas que a conduta de vida delas vão conduzir você para aquilo que é mal. Aí você fala, meu Deus, pastor, já tenho tanto problema, tenho tanto boleto para vencer, está no começo do mês. E você está falando para mim olhar para as pessoas que estão à minha volta. Sabe, não é sobre você se afastar de pessoas ou aproximar de pessoas de uma forma com sentimento de julgar. Mas é sobre você começar a olhar para a tua vida e perceber se as suas influências têm feito bem ou têm feito mal. Se aquilo que faz parte do teu dia a dia, muitas vezes é o teu trabalho, é os lugares que você está, são pessoas que você não escolheu caminhar ali. E muitas vezes você vai deixando se levar por falas, algumas vezes ruins, mas algumas vezes boas. Se eu perguntar para vocês aqui, quantos de vocês já conversaram com pessoas que te aproximaram mais de Deus? Talvez você vai levantar a mão e citar bons nomes de pessoas. Talvez teu coração vai se encher de alegria e lembrar dessas pessoas. Mas olha só uma coisa. O livro de Provérbios, ele foi escrito para transmitir sabedoria na prática. Não apenas o conhecimento técnico do que devo fazer, mas sim aplicar como eu devo fazer. Provérbios 13:20, ele vai mostrar dois caminhos. Quem anda com os sábios, cresce em sabedoria. Quem anda com os tolos, sofre a consequência. Você vê que não tem uma influência neutra? Quem caminha com o sábio, se torna mais sábio. Quem caminha com o tolo, vai se machucar. Não está dizendo que tem um meio do caminho aqui. Não está dizendo sobre permanecer e falar assim, estou nem aí para um lado nem para o outro. Vou viver minha própria vida do meu jeito. Aqui está dizendo que de alguma forma, você vai ser influenciado por muitas coisas. E sabe, ou essas coisas vão te aproximar de Deus, ou elas vão te afastar dele. No dia a dia, essa caminhada, buscando santidade, buscando viver uma vida melhor, buscando viver uma vida mais próxima de Deus, pode ter certeza que muitas influências contrárias vão dizer isso. Tem uma história muito antiga, mas ela conta que estava um homem parado, sentado em cima de um muro. Talvez já conheça essa história. E vai falar que de um lado tinha um grupo de anjos, anjos maus, sentados, quietos, olhando aquele homem em cima do muro. E do outro lado tinha anjos bons, falando, ei, desce daí, pula para cá. Vem para cá, vem ser feliz com a gente. E aqueles anjos bons faziam uma força, chamando e convidando para aquele que o homem saísse dali. Aquele homem sentado em cima do muro, olhou para o lado dos anjos maus e falou, e aí, vocês não vão me oferecer nada? E o mau falou para ele assim, o muro que você está sentado é nosso. Muitas vezes essa falta de decisão, essa escolha por aquilo que a gente acha que tanto faz, às vezes já está com o pé em algo errado. Às vezes já está demonstrando que algo não está certo. E às vezes a gente faz isso, puxa, eu posso pôr o pé em todas as coisas que eu quiser, e aí não vai mudar nada, não vai fazer diferença nenhuma, não vai conduzir a lugar nenhum. Olha só uma coisa. As nossas companhias, elas revelam quem nós somos. Quando a gente olha para quem a gente anda, reflete um pouco daquilo que nós pensamos e nós cremos. Provérbios 13:20 diz que quem anda com o sábio será cada vez mais sábio. Nesse contexto, Salomão escreveu Provérbios para ensinar sabedoria aos jovens de Israel. Na cultura hebraica, é interessante a gente perceber que andar juntos significa uma troca de vida. Andar juntos não é simplesmente pegar um caminho e sair andando. Não é olhar para alguém e falar, eu estou no mesmo caminho que todo mundo está indo.
Na cultura hebraica, andar, aquele que anda, significa aquele que aprende, aquele que ensina. Significa uma troca de conhecimento, uma troca de experiências. Uma troca de onde a minha vida vai ser importante na sua vida e a sua vida vai ser importante na minha vida. Quem andamos de uma forma direta vai ser e refletir aquilo do que pensamos e daquilo que escolhemos. Olha só uma coisa, as amizades funcionam como se fossem espelhos. Com o tempo passamos a falar, pensar, agir como aquelas que vivem conosco no dia a dia. E olha só que interessante, Jesus vai falar em Mateus 12:34. A boca fala e o que o coração está cheio. O que é que tem enchido o teu coração com aqueles que estão à sua volta? O que é que tem saído da sua boca e influencia aqueles que estão à sua volta? Muitas vezes o dia a dia, a prática, a conversa, o mover, vai começar a direcionar a tua vida. E vai começar a encher o teu coração. E você vai falar, mas eu só escuto. Eu não estou falando nada. Mas o seu coração também está se enchendo. E sabe, quando a gente começa a perceber que o coração foi se enchendo de coisas que não deviam, a gente se olha no espelho e percebe que a gente está sendo tolo. Observa comigo, o que as minhas amizades dizem sobre mim? Com certeza você tem amigos, e o que é que os amigos falam sobre você? Porque às vezes a gente quer ser o bicho mais doido do face da terra, né? Para que todo mundo fale, uau, como você é sensacional. Mas às vezes essa fala não está dizendo que você é incrível. Essa fala é apenas pessoas dizendo, cara, você é muito louco. E às vezes o desejo de ser assim reconhecido faz com que você escolha amizades não boas para a tua vida. Observe uma coisa comigo. As companhias não apenas nos acompanham, elas nos revelam. Observe quem ocupa o lugar mais próximo da sua vida. Quem é mais próximo de você? No seu dia a dia, quando você caminha, talvez você fale, não, eu caminho sozinho. Ah, eu sou o bichão, eu sou brabo. Eu ando sem ninguém. Eu sou um cara que caminho por mim mesmo. Não é. Sempre tem alguém que caminha contigo. Mas olha uma coisa. Nessa caminhada, lembra de uma coisa. Quem anda contigo revela quem você é. Quem anda contigo não apenas fala quem você é, mas demonstra quem você está andando. E talvez você vai falar assim, puxa vida, pastor, então eu preciso só andar com as pessoas boas? Calma aí, dá uma olhada aqui. 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As nossas companhias influenciam o nosso caráter. Quem a gente anda revela quem nós somos. Mas quem a gente anda também revela as intenções do nosso coração. Também revela aquilo que nós somos verdadeiramente. Paulo escreve aos cristãos de Coríntios, uma igreja cercada por uma cultura pagã e imoral. A cidade de Coríntio, à beira-mar, tem um templo magnífico, lindo lá em cima. É o templo de Afrodite. Aquele templo onde ficam as 1000 sacerdotisas. E ali elas entendem que a forma de agradar a Deus, como elas creem, é através das relações que elas têm. E os homens, quando chegam na cidade ali, principalmente os pescadores, eles olham para suas esposas e falam assim, preciso cultuar o nosso Deus. Preciso justificar as bênçãos que a gente recebeu dentro do que eles creem. E olha só que interessante, né? Era a forma como eles agradeciam ao que eles criam. E as mulheres ficavam assim, como meu marido é espiritual. Olha que homem ungido. Subiu, ficou 15 dias lá, voltou cansado. Acho que estava em jejum. Vou preparar algo para ele antes dele sair de volta para trabalhar. Aqui quando Paulo alerta sobre isso, sobre as más companhias, corrompem esses bons costumes, a gente começa a olhar e entender que aquela sociedade estava presa numa cultura onde aquilo que parecia bom não era realmente bom. Aquilo que estava tão afastado, tão distante, aquilo que era um costume que se passava por tradição aos homens, aquilo corrompia o coração dos homens e fazia com que eles quebrassem aquilo que era verdadeiro sobre a vida deles. Então quando você olha Paulo falando em Coríntios sobre o amor, talvez você fale, nossa, Paulo estava inspirado.
Na realidade, ele está apenas confrontando as pessoas que criam que o verdadeiro amor era o eros, enquanto Paulo tenta ensinar que o verdadeiro amor era o ágape. Não era o amor que espera algo em troca, aquele que exige de si mesmo, mas é aquele amor que não espera nada em troca. Muitas vezes nas amizades que a gente caminha, os valores estão deturpados. Eu não gosto de caminhar com pessoas, e eu tenho isso desde pequeno. Eu não gosto de caminhar com um homem que muda na frente de uma mulher. Eu tinha uns amigos que eram muito gente boa, mas se passasse uma menina perto, mudava a voz, empolava o peito e começava a tirar com a cara de todo mundo que estava em volta. Aquela cultura do bullying, sabe? Então ele precisava desfazer de todos os outros homens para que ele se sentisse afirmado ali. Esse é o tipo de pessoa que não gosta de caminhar. Eu não gosto de caminhar com aquela pessoa que brinca e não gosta de brincadeira. Conhece esse tipo de pessoa? Tira sarro de todo mundo. Mas se você fizer uma brincadeira, você está totalmente errado. Eu também não gosto de caminhar com aquela pessoa que é oportunista, que olha nas pessoas só um degrau. É só um degrau, é só uma ferramenta, é só um objeto. E a gente percebe que a sociedade está voltada em torno disso. A minha amizade depende do que você pode me oferecer. E aí algo muito ruim acontece na tua vida. Porque muitas vezes a gente tem algo a oferecer e depois não tem mais. Muitas vezes você acha que a pessoa tinha aquilo a oferecer e não tem. Quando na realidade a gente deve olhar o que é que aquela pessoa carrega diante de Deus. Qual é o propósito dela? Qual é a missão dela? E sabe, aquele propósito vai se multiplicar na tua vida. Se você andar perto de uma pessoa com propósito diante de Deus, você vai ver Deus agir. E isso é sensacional. Quando eu olho para essas coisas, eu começo a perceber que isso na minha vida foi influência das pessoas que eu andava. Pessoas que me ensinaram que aquelas conversas fiadas de menininha não levam a lugar nenhum. Que ficar falando e fazendo comentário e mudar a forma como era, não ia mudar nada. Sabe aquele cara muito sarrudo, que tira sarro de tudo e brinca com tudo, mas que se ofende com tudo? Também não era uma boa amizade. Eu começo a perceber que na vida eu ia caminhar com muitas pessoas oportunistas, que iam entender que o caminho que eu estava fazendo também era algo sensacional para elas. Mas tem coisas que são particulares de Deus para a minha vida. E nessa caminhada, mudar esses propósitos, porque aquele que caminhava atrás resolveu caminhar do lado, e agora resolveu caminhar na frente e falou, não é por aqui, eu preciso perguntar para Deus primeiro, e não simplesmente seguir. Eu entendo sobre o legado, a vida continua e muitas vezes Deus coloca pessoas a nos conduzir. Mas quando a gente começa a olhar sem sentido nenhum e entender com que o caminho é só pelo momento, então eu não estou olhando para o caminho, eu estou olhando só para o lugar. Quando a gente olha para um caminho, a gente começa a entender que é por um tempo. Tem pessoas aqui sentadas que eu conheço há muito tempo. Tem pessoas aqui que são quase 20 anos caminhando junto. A gente já brigou, a gente já deu risada, a gente já fez tanta coisa. Mas as marcas que eu carrego no coração são as vezes que Deus usou essas pessoas na minha vida. E não são as vezes porque elas me deram algo, ou porque elas falaram palavras boas para a minha vida. São porque Deus usou elas para que eu olhasse para elas e refletisse a minha vida. E percebesse que ali não estava correto. Olha só, Paulo diz aqui, não se deixe enganar. A influência errada raramente acontece uma vez. Ela acontece aos poucos. A influência errada, ela acontece por pequenas concessões. É um pequeno afastamento. E aí um pequeno compromisso. Muitas vezes a gente vai deixando com que a nossa vida se engane. Depois as companhias corrompem e aí os costumes vão embora. E coisas boas da nossa vida. Você lembra de coisas boas da sua vida que se foram embora? E eu não estou falando sobre os prazeres momentâneos. Lembra de momentos com Deus que você teve? Lembra orações que você falou e Ele respondeu? Lembra batalhas que você viveu que pareciam insuportáveis?
e Deus estava ali contigo. Quando a gente começa a olhar para esse tipo de companhia, faz a gente refletir com quem que a gente está andando. E aí eu faço uma pergunta: as influências que você tem hoje, com quem você caminha, fortalece a sua fé? Faz com que essa fé se torne mais preciosa? Te encoraja a viver mais na dependência de Deus? Ou te encoraja a viver os teus próprios caminhos? Te encoraja a viver a tua própria vida de uma forma que você fala assim: eu vou fazer até onde der, e onde eu não conseguir mais, Deus vai pôr a mão e vai fazer. É uma frase bonita. É interessante viver dessa forma, porque é realmente uma forma como Deus age. A gente precisa mover, ficar sentado esperando não vai fazer sentido. Você precisa estudar, você precisa trabalhar. Desde quando Adão saiu do jardim do Éden, Deus fala para ele: do suor do seu trabalho comerás. Mas sabe, às vezes as más influências vão dizer que você precisa viver do oportunismo. Você precisa viver do suor dos outros. Você precisa viver do trabalho do teu próximo. Isso eu não estou falando sobre ser empreendedor. Isso eu estou falando sobre se perder no teu caminho. É você olhar para a sua casa e não para o seu banco. E você falar: qual é o meu papel aqui dentro de casa? Estou aqui para fazer o quê? Deus me colocou aqui por quê? E aí quando você olha para dentro da sua casa, você começa a olhar: o que eu estou fazendo aqui? Porque eu tenho certeza que a sua família influencia a tua vida. E a gente começa a entender Salmos 1:1. Pegar ali, Salmos é sensacional. Desafio você a ler. Mas vamos pegar o capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Tem uma versão que vai trazer a roda dos escarnecedores. Muitas vezes você está andando na sua casa e você vai falar assim: aqui não é mais o meu lugar. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. E aí você vai olhar para a tua casa e falar assim: não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Eu já vi gente fazer isso. Meu coração já balançou algumas vezes nesse sentido, sobre a casa, a família que eu vivia. Mas a gente começa a olhar e entender que isso aqui está falando sobre algo mais profundo. Aqui a gente começa a observar uma progressão. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. A primeira coisa que você vai fazer quando uma má influência entra na tua vida é começar a andar. E lembra que eu falei, dentro do contexto hebraico, o andar é uma troca de vida, de informação, de conhecimento. Mas a influência boa na tua vida também. Você vai começar a andar junto. Aqui está dizendo: como é bom aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Então a segunda coisa que você faz, você está andando, aí você para imitar. E percebe para você ver, você começa a mudar coisas suas. Tem influências boas que começam a tirar da tua vida aquilo que não era bom. E tem influências ruins que vão começar a fazer você imitar o que não deveria. Você vai querer falar igual, você vai querer se vestir igual, você vai querer agir igual, você vai querer defender as mesmas causas, que às vezes você nem sabe o porquê, você está só imitando. Mas olha só, o texto vai falar: nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Aqui a gente está entendendo que a gente anda, a gente para imitar, mas quando você senta, é que aí aquilo se tornou comum. É que aí aquele hábito se tornou tranquilo. Fazer aquilo não te incomoda mais. Fazer aquilo se tornou o melhor momento da sua vida. Porque sentar é se acomodar. Sentar é se sentir bem. E aqui está dizendo que você vai caminhar com pessoas muitas vezes que não são boas influências na tua vida. Mas não para imitar. Não senta e se sinta confortável onde é ruim. Mas aqui também está fazendo a gente entender que você vai ter boas influências. A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe e
prolongues o seu dia na terra. Você fala, então eu vou viver mais. Eu olho para esse texto e entendo que eu não vou encurtar, né? Que às vezes quantos bons conselhos minha mãe me deu, que se eu tivesse seguido um pouquinho mais a risca teria sido melhor. Como muitas vezes a gente deixa que esses bons conselhos, essas boas influências, e a gente não senta para ouvir. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não tenho um referencial de pai e mãe. Puxa, muitas coisas podem ter acontecido. Talvez a realidade, o entendimento, ou talvez eles caminharam com más influências sobre a vida. E aí eu falo para você, Deus nos chama para influenciar. Mateus capítulo 5, entre o versículo 3 e o 16, vai falar que vós sois o sal da terra. E ali também vai falar que você é a luz do mundo. E talvez você olhou até aqui nesse sermão e falando assim, puxa, quem eu sou? Eu sou a má influência ou a boa influência? O que eu queria dizer para você hoje é que o Senhor Jesus te chama para você ser a boa influência. Ele te chama para ser um bom filho, Ele te chama para ser um bom pai. Ele te ensina para ser um referencial, não para ser aplaudido, para ser aquela pessoa ovacionada. Ele te chama para ser a referência. E aí fica uma grande pergunta aqui. Com quem você anda? O que é que está à sua volta? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. É interessante a gente olhar no livro de Gênesis, para a gente terminando aqui, no capítulo 5, versículo 24, vai falar que Enoque andou com Deus. Ali vem contando que fulano morreu, Beltrano morreu. É uma genealogia que conta o nome, a idade e morre. O nome, a idade e morre. O nome, a idade e morre. Mas quando chega aqui em Enoque, fala, Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, pois Deus havia o arrebatado. Ali a Bíblia mostra de um homem que Deus levou com ele, porque eles andavam juntos. A grande pergunta aqui que eu faço para você, com quem você tem andado? Está levando você para onde? Com o que você tem deixado ser influenciado? Está levando você para onde? Só que não para nessas duas perguntas. Coloca assim, com quem eu tenho andado? Eu estou levando essas pessoas para onde? E com quem eu tenho andado? Tem sido Deus? Ou tem sido o meu próprio entendimento? Nessa noite eu queria que você refletisse sobre isso. Durante essa semana as nossas devocionais falam sobre isso. Que a gente pudesse entender. Deus nos chama para sermos sal e luz. Deus nos chama para fazer diferença. Deus nos chama não para sermos religiosos, mas para influenciarmos. Para que as pessoas vejam em nós o reflexo daquele com o qual andamos. E sabe, é gostoso quando você senta com alguém e a pessoa fala para você assim, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é eu oro. É gostoso quando você está numa mesa e a pessoa vai comer e ela fala, Senhor, obrigado, eu consagro a Ti. E é tão bom quando termina o dia e você senta na sua cama, apesar da correria e do cansaço, e fala, Senhor, obrigado por mais um dia. Quando você busca viver na sua vida, você está dizendo para você que você anda com Deus. Não por um ritual religioso, não pelo cumprimento de algo, mas porque Ele faz parte da sua vida. Quando eu acordo, eu falo, obrigado Deus. Depois eu olho para minha esposa e falo, bom dia, ou ela fala bom dia para mim. Quando a gente vai fazer as refeições, a gente fala, Deus, obrigado, a gente consagra esse alimento a Ti. A gente vai sair de casa e fala, nosso dia pertence a Ti, Senhor. E quando a gente chega em casa e se senta, eu falo, Deus, mais um dia. Obrigado pelo fôlego de vida. O seu fôlego de vida é para que você faça a diferença. O seu fôlego de vida é para que você influencie das coisas boas. O teu fôlego de vida é para que você seja um bom filho. O teu fôlego de vida é para que você se torne melhor naquilo que você faz.
o teu fôlego de vida, é para as pessoas olhem para você e vejam o Deus que você crê. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo na tua presença. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes apenas caminhamos, sobrevivemos, às vezes diante das tempestades, apenas seguimos adiante, Senhor. E tantas coisas vão acontecer em nossa vida que nos esquecemos de olhar quem está à nossa volta. Esse texto não fala sobre nos afastarmos de pessoas, mas ele fala quem nós somos perto das pessoas. Esse texto não fala sobre virar as costas para as pessoas, mas fala o que é que estamos fazendo diante das pessoas. Muitas vezes deixamos o nosso coração se corromper, porque maus costumes vão entrando na nossa vida, quando na realidade era para sermos os influenciadores dos bons costumes, quando na realidade era para sermos os mensageiros da tua palavra. Senhor, cada um que está aqui hoje, ouvindo essa palavra hoje, eu te peço que teu Espírito Santo venha sobre essa pessoa agora. E se tem algum caminho que não está indo corretamente, fala, Senhor, se aproxima, revela, fala através da tua palavra. E Deus mostra a essa pessoa que esse não é o caminho. Mas se alguém aqui está caminhando e o coração está desanimado diante das batalhas, se alguém está ouvindo essa palavra agora e muitas vezes o coração se entristece de olhar tantas coisas influenciando o mal em volta, eu te peço, Senhor, traz um renovo, que a tua presença se faça sobre a vida dessa pessoa, que o caminhar lado a lado contigo torne essa pessoa mais forte diante das batalhas, mas torne ela como sal fazendo a diferença, e torne ela como luz sendo um referencial. Cuida dos meus amigos aqui nessa noite, ó Pai, que eles possam ser uma boa influência sobre a vida daqueles que estão à volta, assim como eles têm sido na minha, Senhor. Os guarda de todo o mal, Senhor, e Deus, nos conduza ao centro da tua vontade. Essa é minha oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.